pessoal! Nessa videoaula, veremos o outro conceito de integral, que é chamado integral definida. Então, suponha que a gente tem uma função f de x, que é definida no intervalo fechado AB. Então, o que a gente chama de integral definida de a até b de f de x dx é essa notação que está aqui. Observem que a notação é bem semelhante à notação de integral indefinida, que a gente já viu, exceto que aqui aparecem o a e o b aqui ao lado desse s alongado, que pertence ao símbolo de integral. Esse a e b são chamados limites de integração. O a é o limite inferior, o número menor, e o b é o limite superior, é o maior número entre o a e o b. Então, esse símbolo aqui significa integral definida de a até b de f de x dx. Observem que tem o s alongado com os limites de integração, o integrando também vem aqui no meio e finaliza com esse símbolo aqui d mais a variável seguido, né, da variável de integração, no caso aqui a variável x. Então, agora vamos ver o que isso significa. Ao pedir a integral definida de a até b de f de x dx, o que a gente está querendo calcular com isso? Então, para a gente entender o que é a integral definida de a até b de uma função f de x, eu desenhei aqui uma função f qualquer, então esse gráfico preto aqui é uma função f de x, e a gente vai estar olhando para ela de a até b. E o que a gente vai fazer é exatamente a mesma construção que a gente fez para resolver o problema da área nas últimas videoaulas. O que eu vou fazer? Pegar meu intervalo AB, subdividir em um certo número de intervalos. Em cada subintervalo eu vou escolher um ponto e calcular a imagem da função por esse ponto. E aí a gente faz a seguinte conta: comprimento do intervalo vezes a imagem desse ponto escolhido pela função f. Que lá no problema das áreas, isso era a área de um retângulo. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, se eu subdivido meu intervalo AB primeiro em 3 pedaços, então aqui nesse primeiro pedaço, observem que eu estou escolhendo sempre o ponto da extremidade direita do intervalo, olho para a imagem dele na função e considero, faço a conta, né, a base aqui, o comprimento do subintervalo, vezes essa, nesse caso aqui, a altura, que coincide com a altura desse retângulo, né? Então, essa conta aqui, nesse caso aqui, seria a área desse retângulo, que é um lado vezes o outro lado. Faço a mesma coisa no outro subintervalo. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Observe que nesse terceiro subintervalo aqui, dessa subdivisão, a hora que eu faço o comprimento do intervalo vezes a imagem, né, do ponto pela função, observe que aqui o ponto escolhido é o ponto B. A hora que eu faço o f de b, dá um número negativo. Então, isso que eu estou calculando aqui, a hora que eu faço, né, o delta x vezes o f de b, não é a área desse retângulo. Seria menos a área desse retângulo. E depois a gente vai somar essas contas, né? Lembra, a gente soma essas parcelas, então aqui vai ser essa área, mais essa área, menos essa área. Então, isso não corresponde à área da região aqui que a gente está considerando, tá? Mas para a integral definida, o processo é exatamente o mesmo. A gente vai subdividir nosso intervalo AB em subintervalos, escolher um ponto em cada intervalo e calcular a imagem da função por esse ponto. E faz a conta, comprimento do intervalo vezes essa imagem. E soma todas elas. Então, olha o que acontece à medida que a gente vai aumentando o número de subdivisões. E qual vai ser o resultado da integral definida de a até b de f de x dx? Vai ser o limite dessa soma que a gente está fazendo quando o número de subdivisões tende ao infinito, que é o mesmo que dizer que o comprimento de cada subintervalo aqui vai para zero. Então, a integral definida de a até b de f de x dx, por definição, é o limite dessa soma. É para onde que vai essa soma aqui que a gente está fazendo. Que soma que eu estou fazendo? Sempre em cada subintervalo, fazendo o comprimento do subintervalo vezes a imagem pela função do ponto escolhido. Então, só chamar atenção porque, de novo, aqui não corresponde à área. Porque lembrem, olha esse pedaço aqui, ó, vai ser considerado negativo. E eu vou somar com isso aqui positivo, então isso não vai corresponder à área dessa região que eu estou achurando aqui de roxo, tá? Então, vou passar para outro slide para a gente formalizar essa definição que a gente acabou de ver.
Então, a gente viu que a integral definida de a até b de f de x dx era o resultado de um limite. Era o limite de uma soma, quando o número de parcelas dessa soma vai para infinito. Que parcelas que eram essa? A gente subdividiu o intervalo AB em n subintervalos, onde n que é exatamente o número de parcelas. Aí, em cada subintervalo, a gente considerava o comprimento do subintervalo e multiplicava pelo valor da função num ponto que a gente escolheu lá no intervalo. Fazia isso em cada uma das n subdivisões que a gente obteve do intervalo AB e somava esses números. Quando eu mandava o n para infinito, se eu considero esse número de subdivisões tendendo ao infinito, o resultado dessa conta, se é que ele existe, é o que a gente definiu como sendo integral de a até b de f de x dx. E aqui embaixo eu só coloquei porque o limite pode ser tanto considerado quando a gente manda o número de subdivisões para infinito, que é o mesmo que dizer que o comprimento de cada intervalo, o ΔX, está tendendo a zero. Então, se esse limite existir, se esse número existir, esse é o resultado da integral definida de a até b de f de x dx. E aqui, agora que a gente já tem essas duas definições, e aí só lembrando que aqui faz sentido e vocês entendem o porquê que o símbolo de integral é esse S alongado. Porque aqui, nesse conceito de integral definida, de fato tem a ver com soma, é o limite de uma soma. Então, daí o símbolo ser um S alongado. Lembrando lá do outro conceito que a gente viu, que também recebe como símbolo um S alongado, que é a integral indefinida, mas só lembrando que, por definição, ela não tem absolutamente nada a ver com soma. O resultado de uma integral indefinida são todas as antiderivadas do fzinho. Ou seja, é a família de antiderivadas de fzinho, ou família de primitivas, são todas as funções cuja derivada é igual ao fzinho, é igual ao seu integrando. Então, observe que o resultado é uma família de funções. Já o resultado da integral definida, que a gente acabou de ver, e que essa sim tem a ver com soma, esse resultado aqui é um número, porque é o resultado de um limite, caso esse limite exista. E por que a integral indefinida recebe também essa notação de integral, essa notação de soma? Nós vamos ver nas próximas videoaulas, porque existe uma relação entre essas duas integrais e, posterior a essa relação, a descoberta dessa relação, que é chamado teorema fundamental do cálculo, é que as integrais indefinidas receberam, as antiderivadas, receberam esse nome de integrais indefinidas e a mesma notação que as integrais definidas, quase a mesma, a menos da gente retirar aqui os limites de integração. Então isso a gente vai ver nas próximas videoaulas. Mas eu queria chamar a atenção aqui de vocês que, conceitualmente, são duas coisas completamente diferentes. Aqui é a família de antiderivadas da fzinho, e aqui é o limite de uma soma, quando a gente faz aquela subdivisão lá no intervalo AB e considera essa soma que a gente viu. Então, aqui só estou chamando a atenção, mais uma vez, que a integral definida tem como resultado um número. Tá? Então, só podemos ter como resultado de uma integral definida um número, um valor numérico. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, mas é um número real. E a gente diz que se aquele limite existir, que define a integral definida, a gente diz que a função é integrável. E a gente sabe por um resultado da matemática, do cálculo, que se a função for contínua no intervalo AB, então ela é integrável, então aquele limite vai existir. Já se a função é descontínua, aí a gente não garante nada. Eu posso ter exemplos aqui de duas funções descontínuas na origem, por exemplo, uma vai ser integrável, a outra não. Então, se eu pego, por exemplo, a função 1 sobre x aqui, vou desenhar só para x maior que zero. 1 sobre x, a gente sabe que ela não é contínua no zero. Vamos supor que a gente olhe para o intervalo, se eu estou olhando aqui no intervalo 0, 1. Então, poderia definir ela aqui no zero em algum lugar, por exemplo, aqui no zero ela está definida aqui. Mas aí vamos olhar para essa função aqui no intervalo, então, 0, 1. Então, eu defini a função, considerei a função como sendo 1 sobre x, para x maior que, entre 0 e 1, e no zero eu defini ela como sendo esse ponto aqui. Então, se a gente fizer aquele processo para esse intervalo aqui, aquele limite não vai existir, vai dar mais infinito. Já se eu pego a função, por exemplo, x2, aqui de 0 a 1, mas eu quero uma função descontínua, então vamos considerar ela aberta aqui no 0 e fechada aqui no 1, por exemplo, aqui nesse ponto. Então, é uma função descontínua também na origem,
mas se a gente for calcular o limite daquelas somas aqui no intervalo 0, 1, esse limite vai existir. Tá? Então, se a função é descontínua, aí a gente já não pode dizer nada. Pode ou não ser integrável. Mas a maioria das funções que a gente trabalha são funções contínuas e essas sim são sempre integráveis. E aí eu termino essa videoaula com um exemplo. Primeiro eu vou chamar a atenção que a integral definida nem sempre é área, né? Lembrem-se lá da construção, eu chamei a atenção disso com vocês, porque naquele limite, se a função tem parte abaixo do eixo x, aqueles valores do f de x estrela vão entrar como negativos. E aí vão somar números negativos a números positivos e uma área nunca pode ser um número negativo. Agora, o que acontece se a função ela é maior ou igual a zero? Ou seja, geometricamente, minha função está toda acima do eixo x, aqui no intervalo AB. Então, se isso acontecer, e eu for calcular a integral definida de a até b de f, se eu for fazer aquela construção, aí de fato o que a gente vai estar fazendo? A mesma construção que a gente viu lá no problema da área. Então a gente vai estar calculando com essa integral a área abaixo do gráfico de f e acima do eixo x. Mas só se a função for positiva. Se a função tiver parte abaixo aqui do eixo x, aí ela não tem nada a ver com a área. E é lógico que se a função tiver toda abaixo do eixo x, e eu faço a integral definida de a até b, o que a gente vai estar calculando é menos a área, no caso aqui acima do gráfico e abaixo do eixo. Mas, de novo, caso a função tenha parte positiva e negativa, então a integral não vai estar calculando, não tem relação com a área, essa área churada aqui que eu fiz. Então a integral definida nem sempre é área. E aí eu termino essa videoaula com um exemplo. Qual a integral definida de menos 4 até 4, então o a é menos 4, o b é 4, da função f de x igual raiz quadrada de 16 menos x2 dx. Então essa integral aqui é só a gente observar que se eu olho para x2 mais y2 igual a 16, a gente sabe que isso daqui é a equação da circunferência de centro na origem e raio 4. Essa é a equação de circunferência. E aqui, raio 4. Então, olha para aquela função integrando aqui. O que eu tenho? Se eu isolo o y aqui, então esse aqui é 16 menos x2. Então, ao isolar o y, aqui vai ficar mais ou menos a raiz de 16 menos x2. Então, a raiz positiva é exatamente o semicírculo superior. E a raiz negativa é o semicírculo inferior. Então, essa nossa função f aqui tem como gráfico o semicírculo de centro superior, né, de centro na origem e raio 4. Então, o que eu estou pedindo ao calcular a integral definida de menos 4 a 4 dessa função? Eu estou pedindo essa área aqui abaixo desse gráfico e acima do eixo x. Como é uma semicircunferência, a gente conhece a fórmula da área da circunferência, que é πr2. Então, isso aqui vai ficar π, o raio é 4, r2, só como é metade da circunferência, dividido por 2. Ou seja, o resultado dessa integral é 8π, desde que a gente conheça a área da circunferência. Então, nas próximas videoaulas, essa aqui a gente pôde calcular, já que o gráfico da função f era um gráfico conhecido, que a gente conhecia a área abaixo desse gráfico, pela geometria. Nas próximas videoaulas a gente vai ver como calcular algumas integrais definidas também. Até lá!